Custo-benefício da nossa silagem de sorgo gigante boliviano. Ah, mas a silagem de milho é melhor. Mas o sorgo gigante boliviano produz mais. Mas o milho tem mais NDT. E o sorgo é mais resistente à seca. Mas e aí, é melhor em quê? É em custo de produção? É percentual de NDT? É produtividade por hectare? É viabilidade econômica? Eu vou mostrar a minha avaliação da silagem que a gente fez, levando em consideração produtividade, custos, a análise que a gente mandou a silagem para o laboratório para fazer análise, uma comparação também com a silagem de milho. Fica até o final e não esquece de deixar seu comentário. Senhores, bom ou não? Esse é mais um vídeo que eu falo na nossa produção de silagem de sorgo gigante boliviano. Aqui no primeiro comentário eu vou deixar o link dos outros vídeos que também falam dessa produção. Eu já sei qual foi o meu custo, eu já sei qual foi a minha produtividade. Mas e aí, qual a qualidade dessa silagem? E dada essa qualidade, em comparação com uma silagem de milho, valeu a pena? Eu tenho que me fazer essa pergunta, porque para produzir silagem de sorgo gigante boliviano, eu deixei de produzir silagem de milho. A minha área é pequena, eu não tenho área sobrando. Antes de tudo, eu queria deixar claro que a responsabilidade sobre produção, produtividade, qualidade da minha silagem é minha. Se a qualidade ficou ruim, é culpa do meu processo, do meu trabalho, da minha propriedade, da forma como eu fiz. De maneira nenhuma, eu quero dizer aqui que uma eventual qualidade abaixo do esperado da minha produção é de responsabilidade da empresa que produz a semente ou da empresa que vendeu a semente. Beleza? Então, indo direto ao assunto, sem mais delongas, a gente fez 2 cortes do sorgo gigante boliviano. Um lá em março e outro em junho. 45 dias depois de fazer o processo de ensilagem, a gente pegou uma amostra e mandou para o laboratório para fazer a análise. A análise está na tela, mas tem um monte de coisa para olhar, como vocês podem ver, e eu não vou entrar no detalhe de tudo que tem no resultado não, principalmente porque a maioria dos indicadores entre uma silagem e outra saiu bem parecido. Eu vou me concentrar e eu me concentrei em analisar os números de matéria seca, proteína bruta e NDT. Para o vídeo de hoje, eu vou me concentrar em percentual de matéria seca e NDT. É muito dado, é muita coisa e muita coisa para fazer caber num vídeo só. E é melhor então estudar uma coisa de cada vez. Se você se interessar, quiser que a gente fale de outras coisas, deixe seu comentário que vai ser um prazer gravar um vídeo especificamente para uma solicitação de um comentário. Então peguei aqui o percentual de matéria seca e de NDT das nossas amostras, das nossas 2 amostras e coloquei na planilha. Tá? Com base na minha produção total, eu fiz uma ponderação e consegui chegar num número consolidado, ou seja, agora eu tenho os números de percentual de matéria seca e NDT da nossa silagem total. E a partir de agora eu vou começar a trabalhar só com os números totais da nossa silagem. A gente produziu 460 toneladas. E aí eu estimei aqui uma produção líquida. Que produção líquida é essa? É o que vai me sobrar de silagem depois de eu descontar as perdas que são normais, entre aspas, num processo de silagem. Aqui a gente está considerando 25% de perda de média. Significa que dos 460 toneladas que eu tenho, eu só vou poder utilizar 346,5. Minha produtividade por hectare foi 109,5. Como é que eu cheguei nessa conta? Eu produzi 460 no total, minha área plantada é de 4,2 hectares, logo eu tenho 109,5 por hectare. O meu custo total na produção foi de 48.079. E se você não sabe por que é esse custo, assiste os outros vídeos aqui da série do sorgo que eu explico no detalhe. Significa que se eu gastei 48 mil no total e usei 4,2 hectares, meu custo por hectare foi de 11.500, estou arredondando aqui para cima, beleza? Bom, a matéria seca da minha silagem ficou no final em 31,06 e o NDT ficou em 33,26. O NDT sobre o total líquido é de 10,33. Eu quero calcular aqui, desse 346,5 que eu vou poder utilizar, quanto disso é NDT? E aí eu cheguei na conta de 10,33. Significa que dos 346,5 toneladas, 35,8
é só de NDT, ou seja, eu tenho 35,8 toneladas de NDT. Se eu faço uma conta de quanto que eu gastei no total para cada tonelada de NDT que eu gastei, o meu custo de produção por tonelada de NDT é 1.343,02, ou seja, para produzir cada tonelada de NDT eu gastei esse valor, considerando aqui que eu produzi só o NDT, tá? Eu estou fazendo essa análise específica para o NDT. Mas e aí, isso é bom ou ruim? Bom ou ruim é sempre uma medida relativa, ou seja, a gente está comparando com alguma outra coisa. Vamos comparar com a silagem de milho? E aí que tá, eu não produzi silagem de milho, eu não tenho esses dados para a silagem de milho. Então o que eu fiz? Fiz pesquisas e vou utilizar aqui na comparação números que são considerados números médios de uma produção de uma silagem de milho. Vamos fazer uma primeira simulação comparando com silagem de milho. Uma silagem de milho é de se esperar que ela tenha um percentual de matéria seca de 32,5% e um NDT de 70%. Com base nesses números aqui, quanto que eu teria que produzir de silagem de milho para ter as mesmas 35,8 toneladas de NDT? E a resposta para isso é de 208,9 toneladas de produção bruta. Para eu ter esses 208,9 toneladas de produção de silagem de milho, significa que eu teria que ter tido uma produtividade por hectare de silagem de milho de 49,7, quase 50 toneladas por hectare na silagem de milho. Se eu tivesse feito isso com os mesmos valores, ou seja, gasto o mesmo dinheiro que eu gastei no sorgo gigante, eu chegaria no mesmo custo por tonelada de NDT. Ou seja, teria o mesmo custo, produziria a mesma coisa, mas para chegar nesse ponto eu teria que ter uma produtividade por hectare de silagem de milho de 49,7. Mas aí, quais são as premissas aqui? Primeiro, a qualidade da silagem de milho que eu ia produzir. Eu ia ter que produzir uma silagem de milho com uma qualidade bem alta. E aí, para ser sincero, tem que ser honesto comigo mesmo, eu seria capaz de produzir essa silagem de milho com uma qualidade alta, considerando que é só a segunda vez que a gente ia produzir silagem lá na propriedade, considerando que a minha colheita é terceirizada, tem vários serviços que são terceirizados porque eu não tenho maquinário lá na fazenda? A resposta é que não. Provavelmente eu não teria produzido uma silagem de milho de alta qualidade. A prova disso é que a silagem de sorgo boliviano tem um NDT considerado normal de 66%. E no nosso caso lá deu 33%, ou seja, metade. Alterei aqui o lugar onde vai ficar me aparecendo para não atrapalhar a visualização da planilha, mas eu fiz uma simulação aqui então, dizendo que o NDT da minha silagem de milho que eu produziria seria de 50%, ou seja, eu estou falando que eu já produziria uma silagem de pior qualidade. Faria sentido eu usar metade, né? Porque na de sorgo boliviano o meu resultado foi metade do esperado, logo na silagem de milho também seria metade do que eu esperado. Mas eu vou colocar aqui 50%, beleza? Com 50% de NDT, para eu chegar nos mesmos 35,8 toneladas de NDT disponível, eu teria que ter tido uma produção de 292 toneladas de milho. Significa que eu precisaria de uma produtividade de quase 70 toneladas de silagem de milho por hectare lá na minha propriedade para igualar tanto em quantidade de NDT disponível, né, e fazendo conta de que eu estaria gastando a mesma quantidade de dinheiro, ou seja, o meu custo por NDT também seria o mesmo. Fazendo mais algumas simulações, eu pesquisei um pouco mais e, segundo algumas referências que eu encontrei, a produtividade considerada normal de silagem de milho é de entre 30 e 50 toneladas por hectare. E aí eu coloquei isso aqui na nossa planilha. Então eu fiz aqui 3 simulações, produzindo 30 toneladas por hectare, produzindo 40 toneladas por hectare e produzindo 50 toneladas por hectare. Todas essas silagens de milho que eu produziria, na teoria, ficaram aqui, eu deixei os 50% do NDT, ok? Nesse caso aqui, se eu tivesse uma produção de 30 toneladas por hectare, eu chegaria numa disponibilidade total de NDT de 15,4 ao custo de 3.117, ou seja, eu disponibilizaria menos NDT e teria um custo maior. Se eu tivesse uma produtividade de 40, eu ainda assim produziria menos NDT, porque é 20,6 comparado com 35,8 que eu produzi, e com um custo maior, tá? E o custo por hectare aqui eu estou considerando o mesmo, mas como eu produzi menos quantidade de NDT, significa que cada unidade de NDT saiu mais caro. Se eu chegasse nas 50 toneladas por hectare, com o mesmo custo,
eu produziria ali na casa de 25,7 de NDT, ou seja, produziria menos, também com o custo maior. Uma outra a simulação que eu fiz aqui é o seguinte: um colega meu me passou que atualmente o custo de se produzir uma silagem de milho por hectare está em R$9.000, bem produzido, tá? Com todos os custos, tá? De silagem, com tudo já envolvido, tá? Eu não estou entrando no mérito se esse R$9.000 está certo ou está errado, tá? Eu vou só, como se diz, vender o peixe pelo preço que me passaram. Se eu jogar aqui R$9.000 e utilizar a maior produtividade aqui da nossa simulação, que é 50 toneladas por hectare, eu continuaria tendo aqui os 25 toneladas de NDT, ou seja, menos NDT do que eu tive produzindo silagem de sorgo boliviano. E ainda assim, mesmo que eu gaste menos do que eu estava esperando gastar, porque eu gastei 11.500, como eu falei, e esse meu colega está falando que eu poderia gastar agora 9.000, mas ainda assim eu teria um custo da produção de NDT maior do que o que eu tive. A minha conclusão é a seguinte: para eu conseguir igualar com a silagem de milho o que eu tive de produção de NDT e o custo que eu tive para produzir esse NDT, eu teria que fazer uma silagem de milho de excelente qualidade, 70% de NDT, para ter a mesma disponibilidade e o mesmo custo. E uma produtividade por hectare de 50 toneladas por hectare, que pelo que eu pesquisei é uma produtividade top de linha, ou seja, a minha produtividade teria que ser boa e a qualidade da minha produção teria que ser boa. Eu acho que ainda não estou preparado para ter toda essa qualidade na minha produção. Considerando um cenário em que eu já produzo uma silagem de uma qualidade um pouquinho menor, ou seja, só 50% de NDT, aí eu teria que ter uma produtividade por hectare na casa aí de 70 toneladas por hectare. E pelo que eu pesquisei, isso é uma produtividade muito top, muito acima do que é considerado normal. Só nesse caso, se eu tivesse uma silagem de 50% de NDT e uma produtividade por hectare acima do que é considerado excelente, eu teria a mesma disponibilidade de NDT e o mesmo custo de produção, sempre comparando com o resultado que eu tive com a silagem de sorgo boliviano. Entendeu a análise? Gostou? Deixa seu comentário aí dizendo se você gostou, se você odiou, se tem alguma dúvida. Se for o interesse do pessoal, eu posso fazer esse mesmo vídeo com esses mesmos dados, mas fazendo a análise da proteína bruta. E se você perguntar: Rodrigo, você gostou do resultado? Eu fiquei muito satisfeito. Tanto pela produção quanto pela produtividade. A qualidade poderia ser um pouco melhor, mas principalmente pelo aprendizado. Eu com certeza sou um produtor rural muito melhor depois de ter passado por todo esse aprendizado dessa silagem. Com muito para aprender, mas o caminho está sendo excelente. Se você gostou, dá um like, compartilha e espero você no próximo vídeo. Grande abraço!